dorme bem? Você vai saber hoje como garantir uma boa noite de sono. Alguns alimentos podem atrapalhar uma noite bem dormida. Você sabia? Foi? No estúdio, o especialista explica quais são esses alimentos e quais nos ajudam a dormir melhor. Tem ainda as principais notícias do dia. O RF com você, é claro, está apenas começando. Apenas começando e com muita curiosidade, viu? Hoje o tema principal, como você tem dormido aí na sua casa. Bem, mal, qual a qualidade do seu sono? Tá com alguma dúvida? Pode mandar pra gente, viu? No nosso WhatsApp. Aliás, muitas participações já chegando aqui. Coloca na tela, 19971024854. Pode mandar aquela foto sua bem bonita assistindo aqui o RF com você, comigo? Me manda. Não esquece do seu nome e a cidade, ok? Ou daqui a pouco as principais notícias do dia, a previsão do tempo, como anda o clima aí na sua cidade e também temos o assunto principal. Será que esses alimentos aqui, olha só, a aveia, a cereja, o chá de camomila, o chocolate amargo, a couve, ou então o leite, eles ajudam você a ter uma boa noite de sono ou atrapalham, hein? Vamos descobrir aqui ao vivo daqui a pouco, viu? Mas antes vamos ver a previsão do tempo, pode colocar na tela. Em São Paulo, capital, previsão de chuva para essa tarde, mínima 19, máxima de 26 graus. Rio de Janeiro, chuva também por lá, hein? Mínima de 24, máxima de 29 graus. E sol entre nuvens em Salvador, capital da Bahia, mínima de 24, máxima de 28 graus. Agora as principais notícias do dia. Um roubo de combustível de um duto da Petrobras atrapalhou e transformou em caos um dia que era para ser comum no maior aeroporto da América Latina. Esta senhora passou mal depois de 4 horas esperando dentro de um avião que deveria ter decolado para Paris. De madrugada, o painel ainda mostrava pelo menos 9 voos internacionais atrasados. Este para Washington, nos Estados Unidos, previsto para as 10h45 da noite, foi remarcado para as 11 da manhã. Já esta foto foi tirada dentro de um avião que ficou horas parado no pátio antes de seguir para a Irlanda. Um passageiro escreveu: "Tá tendo problema com o abastecimento de aeronaves." Rodrigo estava esperando abrir o check-in para embarcar para Dublin, mas até isso atrasou. A mulher do balcão me informou que o voo está mais de uma hora atrasado, saí às 3h50 e agora o check-in está marcado para finalizar às 4h25. Entre os voos nacionais, 6 também estavam atrasados, mas a espera era menor, entre 1h30 e 2 horas. O Júnior chegou aqui ansioso para passar as férias na Índia, mas não esperava por mais esta. A gente já chegou aqui, já se programou para chegar antes, com 3 horas de antecedência, agora com mais 1 hora, então vai ser 4 horas, né, de atraso já, na realidade. E uma quadrilha que roubava bancos em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro foi presa após investigação. Os ladrões gostavam de se exibir com o dinheiro. 5 pessoas foram presas em Volta Redonda e em Búzios. Segundo as investigações, os criminosos eram de facções de Santa Catarina e São Paulo e já haviam lucrado cerca de R$2 milhões em roubos a bancos. Eles utilizavam geralmente martelete, serras, são instrumentais que fazem muito barulho e por isso eles escolhiam determinadas agências bancárias e que não tivessem uma vizinhança muito grande por perto para que eles pudessem atuar justamente durante toda a madrugada. As investigações começaram há cerca de 3 meses em um inquérito sobre tráfico de drogas. A polícia descobriu que a quadrilha já atuava no interior do Rio de Janeiro e de Minas Gerais há pelo menos 1 ano. E a suspeita é de que funcionários dos bancos repassavam informações privilegiadas. Indicavam quais os melhores cofres para serem arrombados, porque há cofres mais modernos em que, após o arrombamento, o dinheiro é triturado e às vezes solta uma tinta. Então o dinheiro fica inutilizado, eles não conseguem fazer nada com aquele dinheiro. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio, nos últimos 3 anos, 73 roubos a bancos foram registrados no estado.
Já o número de roubos a caixas eletrônicos no mesmo período chegou a 144. A polícia identificou a pessoa que seria a intermediária entre a quadrilha e o funcionário do banco e acredita que o grupo seja ainda maior. O elemento que hoje é funcionário do banco, mas na verdade ele é um marginal, é um meliante, que está ali usando aquele cargo dele, aquela função dele, para dar apoio a uma estrutura criminosa. A Justiça decretou a prisão de integrantes da quadrilha que usa uniformes da Polícia Federal para roubar casas no Rio de Janeiro. Os criminosos se passam por agentes envolvidos na Lava Jato para entrar em condomínios. Repare que é distintivo da Polícia Federal nas camisas. O nome da instituição também está escrito nas costas. Ninguém esconde o rosto. Assim que chegam ao andar, todos descem. Em outra câmera do prédio, repare na caminhonete preta estacionada. Ela imita uma viatura usada pela Polícia Federal. Os bandidos passam pelo estacionamento, entram na viatura e fogem levando R$100 mil em dinheiro e equipamentos eletrônicos dos moradores. O apartamento invadido, segundo o delegado, pertence a uma comerciante. Ela estava em casa com o marido e ficou traumatizada. No primeiro momento, a vítima achava que se tratava de policiais e tal. A partir do momento que elas foram amarradas, aí já compreenderam o que efetivamente estava acontecendo. A polícia já identificou 3 suspeitos. Paulo Roberto Taveiro, cara preta, fugitivo do sistema prisional. Alan Nascimento Bispo, que tem 8 anotações criminais. E Arthur Eduardo dos Santos Teixeira, que também já esteve preso por diversos crimes. E a polícia tenta descobrir qual é a origem de mais de 40 mil munições e dezenas de fuzis e armas apreendidos no Rio de Janeiro. A carga tinha como destino o Complexo da Maré. Armas de origem americana e austríaca, munição fabricada na Bolívia, Paraguai e Suíça. Tudo saiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, e tinha como destino a favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, zona norte do Rio. Cachorros farejadores ajudaram a identificar a carga. Foi preciso uma serra para cortar os cilindros. Entre as armas apreendidas, uma chama a atenção. Esta pistola dourada, .40, de uso restrito e com as inscrições RB. Segundo as informações que a gente colheu, essa arma personalizada seria para um bandido de vulgo Rabugento, da Nova Holanda, que estaria para sair da cadeia, e os comparsas dele teriam feito essa arma personalizada para presenteá-lo assim que ele saísse da cadeia. Gilson Felipe Meira Cardoso, de 23 anos, não tem passagem pela polícia. Ele trazia no carro mais de 40 mil munições, 12 fuzis, 33 pistolas, além de 106 carregadores. Em depoimento, contou que receberia R$2 mil pelo transporte da carga. Com essa ação, já são quase 400 armas e 100 mil munições apreendidas nas estradas de acesso ao Rio, apenas nos últimos 7 meses. Todo o material tinha como endereço comunidades dominadas pelo tráfico de drogas. Com a intervenção, o combate ao crime organizado se mostra o grande desafio para as autoridades. E olha só, o dono de uma agência de modelos é acusado de aplicar golpes em pelo menos 60 pessoas em Goiás. Felipe e Michele estão frustrados. Queriam realizar o sonho de virar profissionais e ganhar bem no ramo cobiçado, o de modelo comercial. Se inscreveram num curso, mas acabaram caindo num golpe. A gente tinha eles lá e falava que ele era o modelo da agência, né? E ele ensinava nós. Aí depois nas outras aulas começou a ser repetitivo. Aí passou umas 3 semanas, não era ele mais. Ele sumiu. Eu fiquei chateada, né? O pai dos dois gastou R$800 com as 2 inscrições e mais R$2.000 na compra de roupas, calçados e acessórios que os adolescentes usaram em sessões de fotografia. E pesquisei na internet, a empresa, tudo funcionava perfeito. Aí fez o pagamento. Fiz o pagamento. A cada dia aparecem mais vítimas procurando o endereço. Jaziel inscreveu a filha de 7, pagou uma quantia de entrada e o resto do valor seria pago com serviços agendados pela própria agência. Eu paguei R$350 à vista e o restante do pagamento ia ser através do trabalho da criança. Esta outra vítima mostra os recibos e o contrato feito com a empresa.
Ela e pelo menos outras 60 pessoas já procuraram a polícia. Eu espero que ele seja preso, que ele não engane mais nenhuma outra pessoa. Falamos com a delegada responsável pelo inquérito. Segundo ela, Rodrigo Marciles Alves já é velho conhecido. A Polícia Civil já investiga o proprietário desta agência de modelos em relação ao agenciamento de apartamentos de aluguel, de veraneios, casa de veraneio em Caldas Novas. Ainda de acordo com a delegada, desta vez ele está sendo autuado por estelionato e apropriação indébita, porque além de enganar as vítimas, também ficou com o material fotográfico de um dos funcionários. Não dá para confiar, né, gente? Inclusive um crime bastante comum aí. Bom, agora eu vou apresentar para você algo inédito e muito importante aí para você que tem alguém na sua família, um amigo, um conhecido que sofre com um problema de alcoolismo ou está bebendo mais do que o normal. De repente, essa pessoa pode ser você, né? Mais um ônibus danificado deixou passageiros feridos em Belo Horizonte. Vamos ver. Cerca de 80 passageiros estavam no ônibus no momento do acidente. No dia 16 deste mês, o eixo traseiro de um ônibus da linha 102, que liga os bairros Jardim Riacho, Maracanã, em Contagem, na região metropolitana, também quebrou. O motorista disse que não ouviu barulho antes do acidente. Ninguém ficou ferido. Já no dia 14, o acidente foi mais grave. O motorista do ônibus da linha 305, que liga o bairro Mangueira à estação Diamante, perdeu o controle, possivelmente após ficar sem os freios e caiu no córrego. 23 pessoas estavam no coletivo, 5 morreram, entre elas o motorista Márcio Gomes de Carvalho, de 59 anos. A reclamação geral de quem usa o transporte público em Belo Horizonte ou na região metropolitana é de que o estado de conservação dos veículos é precário. Muitos ficam com medo de andar de ônibus. Os carros estão tudo velho, tem muitos anos que esses carros tudo velho, precisando de uma reforma geral. E o temporal que atingiu São Paulo e a região metropolitana causou diversos estragos e um menino desapareceu, levado pela enxurrada. Foi por causa desta bola que Matheus, de 9 anos, caiu no córrego. Ele e os amigos jogavam futebol perto daqui. Os colegas acompanharam Matheus pela correnteza até um determinado ponto. Depois, não viram mais o menino. O motorista de um carro ouviu os gritos de socorro e chamou o resgate. O temporal durou um pouco mais de 1 hora. Ruas inundaram em vários pontos de São Paulo e da região metropolitana. Carros ficaram ilhados, alguns quebraram. Teve motorista que não conseguiu sair. Encontramos esta van escolar vazia. Ela ficou parada mais de 1 hora. A água chegou à altura dos bancos. Estes funcionários subiram no caminhão para não serem cobertos pela água. Muitos pedestres encararam o alagamento. Outros se protegeram como podiam. Lojas também foram invadidas. Esta moradora registrou o momento em que um bueiro também transbordou. A Zona Sul foi uma das mais atingidas pela chuva. Em Campo Limpo, a Prefeitura Regional declarou estado de alerta. Também teve chuva de granizo em alguns pontos. Agora algo absurdo que nem dá para acreditar, nem dá para imaginar, viu? O medicamento usado no tratamento de 4 tipos de câncer está sendo falsificado no Rio Grande do Sul. Os bandidos têm um motivo para fazer isso. Cada caixa de remédio custa cerca de R$20 mil. Uma série de erros na embalagem indica a falsificação. A começar pelo nome do remédio. O da esquerda é o original, o da direita é o falsificado. A tampa e o fundo da embalagem também são diferentes. O medicamento é usado para tratar 4 tipos de câncer: de estômago, intestino, rins e pâncreas. A falsificação é grosseira, porque tem erros de português ali na apresentação, na embalagem tem erro de português, falta uma letra ali. A Polícia Civil, o Ministério Público e a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul apuram a falsificação de 3 lotes do remédio. São as séries 985EE, 986EE e 987EE.
dependendo do que for colocado nesse produto. Se não é o princípio ativo e foi colocado alguma outra coisa, nós não sabemos o que é que tem ali. O medicamento pode ser comprado em farmácias e está disponível também no Sistema Único de Saúde. Cada caixa com 28 comprimidos custa cerca de R$20 mil. O laboratório responsável pela fabricação do remédio já informou que os lotes que estão sendo investigados pela polícia não foram produzidos pela empresa. Como o ser humano pode ser tão cruel assim, né? Mudando de assunto, o presidente Michel Temer escolheu o ministro da Defesa, Raul Jungmann, para assumir o Ministério da Segurança Pública. Com a idade de Jungmann para o novo ministério, o general Joaquim Silva e Luna, atual secretário executivo, deve assumir interinamente o comando do Ministério da Defesa. O porta-voz deixou claro que a nova pasta não vai causar aumento de gastos. Haverá apenas remanejamento de cargos de outros ministérios. Raul Jungmann é apontado como uma das melhores alternativas para o Planalto. A parceria com os governadores será firmada numa reunião no Planalto, prevista para quinta-feira. Precisava haver diálogo e comunicação entre União, estados, inclusive municípios. O que resolve o problema da segurança pública não é criar novos ministérios, é política de segurança pública. Enquanto a discussão segue acirrada em Brasília, uma onda de rebeliões pelo país em janeiro do ano passado apressou o governo a lançar um plano de segurança nacional. Pelo menos 10% das promessas de redução na criminalidade anunciadas pelo então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, foram cumpridas. De todos os estados, apenas 4 foram contemplados com o plano: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe. O efetivo da Força Nacional de Segurança ficou em menos de 2.500 homens. A promessa era de 7 mil agentes. Dos 27 núcleos de inteligência previsto para serem criados, 5 ainda estão em estruturação. O governo anunciou a construção de 5 presídios federais, mas nenhum tijolo foi levantado. Este sociólogo especializado em segurança pública critica a falta de comunicação entre União, estados e municípios. Você não vê medidas efetivas para mudar a lógica federativa e estabelecer prioridades com alocação de recursos, planejamento estratégico e gestão. Nada disso acontece. E o senador Romário está sendo investigado, pois teria ocultado uma parcela milionária do seu patrimônio para evitar o pagamento de dívidas reconhecidas pela Justiça. Segundo as informações, 2 apartamentos no Rio de Janeiro foram identificados em juízo e vão ser utilizados na amortização das dívidas. 6.400.000 reais. Esse seria o valor desta casa num condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Está entre os bens atribuídos a Romário, que estão em nome de terceiros. O imóvel está registrado no nome de Adriana Sorrentino, ex-mulher do ex-jogador Edmundo. Essa casa era do Edmundo, da esposa do Edmundo, e ela informou a Adriana que ela vendeu a casa para o Romário. Segundo a Justiça, outros 2 imóveis neste prédio, na Praia da Barra, foram ocultados por Romário desde a compra em 2005. A irmã Zoraide, que aparece como sócia nesta empresa de Romário, também é suspeita de esconder bens do senador. Funcionária pública com salário de cerca de R$2.000, ela é a dona oficial deste Porsche, avaliado em R$350 mil. Nossa equipe procurou a irmã de Romário. A Zoraide é a irmã do Romário e não mora mais aqui. A casa continua sendo do Romário aqui? Essa casa, se não me engano, eu acho que ele ganhou de luvas do Vasco quando ele jogou a primeira vez no Vasco. Documentos mostram um processo que pede penhora de bens de Romário para pagar dívidas. Em 2011, elas passavam dos 13 milhões de reais. O advogado da empresa informa que a dívida de Romário com a Concretize já supera 20 milhões. Ocultar bens é crime. É uma manobra comum, não é uma manobra legal, né? Não é uma manobra ética. Polêmica em Campinas, viu? O número de protocolos com pedidos aí de revisão do valor do IPTU Isso vem gerando revolta de muitos moradores.
Pedro mora há 7 anos na Vila Industrial em Campinas. O aposentado conta que tomou um susto quando recebeu o carnê do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Eu pagava 3 parcelas de 60 e um pouquinho, 68, uma coisa assim. E agora veio, dava um valor de 180, o IPTU, a taxa única, né? E agora veio 511,81, ó. Tá aqui, ó. Entendeu? Então eu acho que é muita coisa. Revoltado, o homem diz que vai recorrer junto à prefeitura. Vou ver se eu tento recorrer. Vou ter a prefeitura, vou no órgão competente que resolva isso, para mim poder não pagar esse absurdo, né? Ele não é o único. O número de protocolos com pedidos para revisão aumentou 37,65% nos primeiros meses de 2018, em comparação com o início do ano passado. Segundo a Secretaria de Finanças, até agora foram 1.349 pedidos contra 989 nos 2 primeiros meses de 2017. Em nota, a Prefeitura de Campinas disse que o principal fator para a alteração é a mudança cadastral. Imóveis que trocaram de categoria entre os 2 anos tiveram alta no valor. E de acordo com a prefeitura, a alteração cadastral é o principal fator aí das reclamações. O problema só ocorreu porque imóveis que trocaram de categoria tiveram alta no valor entre os 2 anos. Bom, gente, vamos para o intervalo, depois o assunto principal do dia, né? Espera aí, produção, coloca algumas fotos aqui de alimentos. Será que a aveia, a cereja, o chá de camomila, o chocolate amargo, que eu tanto amo, e a couve, será que elas ajudam num bom sono? Ou atrapalham, hein? Vamos descobrir depois do intervalo. Se você mandou a sua foto também, fique ligadinho, viu? Vou mostrar já, daqui a pouco. E tem muita gente participando. Bom dia, Mari, bom dia! O programa hoje está espetacular. Beijos, Ana Maria de Jucurutu, Rio Grande do Norte. Super beijo pra você, a participação também de Rio Claro, José Carlos. E vamos falar das redes sociais aqui da Rede Família. Você tem Facebook, já curtiu a nossa página? Ainda não? Tá perdendo tempo, viu? Porque se você clicar aqui, ó, em curtir, todo dia tem conteúdo para você postado diariamente. As nossas entrevistas, as reportagens do dia. Vai lá e dá um like pra gente. Instagram, uma rede social que eu tanto amo, né? @canal Rede Família, nos segue lá também. Se você for postar alguma foto aqui assistindo o RF com você, não esquece da nossa hashtag criada exclusivamente para você aí de casa. Hashtag RF com você. Pode mandar a sua pergunta sobre o tema do dia e a sua selfie bem bonita em frente à TV também para o nosso WhatsApp, viu? Anota na sua agenda, 19971024854. Vamos falar então, vamos direto para o assunto do dia. A nossa repórter Larissa Israel foi para as ruas aqui de Limeira para saber como que anda o sono do pessoal. Como será que tá, hein? Vamos ver. Você sabia que passamos 1/3 da nossa vida dormindo? Pois é, o sono é extremamente importante. Melhora a qualidade de vida e até aumenta a longevidade. Mas será que os brasileiros andam dormindo bem? Durmo. Durmo muito bem. Boa pergunta, moça. Durmo muito bem. Durmo, graças a Deus. Um pouco de perca de sono. Não, durmo. Não durmo. Eu tiro um cochilo à tarde. Mas eu acordo também quase 11, quase meio-dia. Não. Em estudo realizado pela Universidade de Chicago, 11 pessoas com idades entre 18 e 27 anos foram impedidas de dormir mais de 4 horas durante 6 dias. O efeito foi assustador. No final do período, o funcionamento do organismo delas era comparado ao de uma pessoa de 60 anos de idade. E os níveis de insulina eram semelhantes aos dos portadores de diabetes. Em pesquisa de laboratório, ratos usados como cobaias não aguentaram mais de 10 dias sem dormir. A consequência? Morte por infecção generalizada. Mas o que será que tira o sono dos brasileiros? Eu acredito por causa do ar, né?
tranca tudo no nariz, o ar seco incomoda. Bate um pouco de ansiedade. E para quem tem dificuldade em dormir, tem até dica. A maçã com alface. Faz o suco, toma, aí o sono vem. E dorme gostoso. E aí, como você aí de casa tem dormido, hein? Bem ou mal? Estou aqui com o doutor Eli Batistella, ele que é médico especialista em sono. Muita gente procurando o doutor. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, bem. Muito obrigado. Sim, muita gente realmente passou a ter uma procura até por saber que isso existe como tratamento. Doutor, preocupação. Eu percebo, Marielle, vou falar pela Marielle, quando eu ando um pouco mais estressada com o trabalho ou então alguma questão pessoal, o meu sono, sempre acordo por volta de umas 3h30, tem um horário específico, inclusive, acontece isso com muitas pessoas, o estresse atrapalha? Sempre, na verdade não é só no sono. As pessoas quando têm uma ansiedade ou passam um estresse, há uma liberação de substâncias oxidantes, substâncias estressors, que realmente altera a qualidade do sono, sempre. Então uma boa qualidade do sono é quando você tem um sono tranquilo, sem preocupações. E o estresse sempre é uma motivação realmente da piora da qualidade do sono, sempre. E tem uma justificativa, porque de repente, que nem o meu horário de despertar sempre é por volta das 3 horas? Tem, geralmente tem. É interessante que muitas pessoas, quando dormem um pouco tenso ou preocupadas, eles têm realmente um sono mais profundo, isso já é provado através de exames que são as polissonografias, e de repente tem despertares, né? E esses despertares, eles têm uma superficialização do sono e chegam a acordar. Interrompendo o ciclo do sono, o que é extremamente ruim para a qualidade do seu dia, quando você acordar de fato. Com certeza, fica cansado, não rende. Cansado, irritado, você não tem rendimento. À tarde você quer dormir Sempre, e você não pode porque exatamente. tem que trabalhar, né? São sintomas da péssima qualidade do sono. Quando a pessoa não tem uma boa qualidade, ele começa a ter sono durante o dia e se sentar, às vezes, muitos deles passam a dormir sentados. Não rende o dia, né? Não rende. E se render realmente é sobre um estresse muito grande dele ter que cumprir metas. Doutor, insônia pode ser considerada uma doença hoje em dia ou não? Na verdade, é uma... Ela causa doenças? Sim, a insônia, ela pode ser considerada um distúrbio do sono, né? E pode causar doenças, com certeza. Quando você tem um distúrbio do sono com péssima qualidade, mudança do ciclo circadiano, isso acontece às vezes com muitas pessoas que trabalham à noite. Então, realmente, ela tem uma qualidade de vida inferior às pessoas que têm um ciclo normal. Se você for resgatar realmente o que é o ciclo do sono, na nossa antiguidade, quando nós realmente não tínhamos esse conhecimento que temos hoje, quando que é o estímulo de você começar a descansar e dormir? Quando a luz apaga, quando o sol começa a se pôr. Esse é um dos primeiros estímulos visuais para você começar o seu ciclo circadiano do descanso e do relaxamento, para você recarregar sua pilha durante o sono. Só que óbvio, hoje com a vida corrida, né, essa rotina louca que a gente tem, às vezes acorda realmente às 6 horas, vai dormir. Eu, por exemplo, tem dia que eu tenho um evento, fico até 10 horas da noite. É impossível dormir quando começa a escurecer, né, doutor? Na verdade, nós sabemos que muitos profissionais, inclusive o seu do trabalho, realmente eles têm uma dificuldade maior em manter realmente a qualidade do sono e com alternância de ciclo do sono. Isso não é bom. Todas as pessoas que têm uma alternância do ciclo do sono, eu muitas vezes cheguei a dar às vezes 3 dias seguidos de plantões médicos quando eu estava no início da minha carreira, realmente acaba com a gente. Isso não é o natural, não é o normal. Algumas profissões hoje em dia, infelizmente, por mercado, força de mercado, por necessidade, acaba realmente destruindo um pouco essa qualidade de vida das pessoas. Doutor, como em casa, dicas simples aí para quem está em casa e falar, de repente eu tenho uma noite mal dormida de sono. Como reconhecer isso? E existem exames hoje em dia para detectar isso? Perfeito. É interessante assim, quando a pessoa tem um distúrbio do sono, que pode ser uma alteração da qualidade do sono, não é um dia só que vai começar a prejudicá-lo. Mas às vezes com um dia você já sente, ou no outro dia que você acorda um pouco tanto quanto como se fosse um day after, né? Ou como se tivesse bebido, como não tivesse uma qualidade boa de sono. Realmente pode repercutir com cefaleias, ansiedades, irritabilidades e sonolência durante o dia.
Quando há a repetição do fato, é interessante que custa lembrar você que a qualidade do sono também está ligado ao distúrbio do sono e se tem apneias ou não. Isso é muito importante. Porque há pessoas hoje em dia que roncam muito. E quem nota isso são os que dormem conosco, o que está próximo a nós. Que a pessoa mesmo não percebe, sim, as pessoas muitas vezes não percebem. Às vezes ele acorda sufocado, acorda como se estivesse afogando ou com pesadelos. Isso são alguns sintomas também do acordar, do despertar muito rápido, daquela apneia. Só esclarecendo o que é a apneia, é aquela cessação do fluxo respiratório. É aquela parada respiratória que dá quando você está dormindo e isso demanda alguns segundos. Quando maior que realmente que 10 segundos, essa parada respiratória chamamos de apneia. Quando menores, hipopneias, diminuição realmente do fluxo respiratório, que são paralisações de quando você está dormindo, aquele ronco, só ronca muito, de repente, para de roncar. É aquele instante que ele entra em apneia, aquela parada do fluxo respiratório por colapamento, por uma pressão negativa no estado respiratório que ele se encontrava. E quando isso acontece de fato... É perigoso, doutor? É perigoso, com certeza é. Se a pessoa for obesa, já tiver uma arritmia cardíaca, se ele já sabe de algumas patologias pré-existentes como hipertensão arterial, diabetes, esse paciente está indicado realmente à procura de um profissional, não só esse, todos que realmente têm a distúrbio do sono, mas realmente para fazer o exame da polissonografia, para nós encontrarmos o porquê dessa situação. Doutor, já que você falou em ronco, estamos falando também sobre dormir bem, né, e tudo mais, o ronco atrapalha o sono do parceiro que está ao lado, com certeza, né? Mas eu gostaria de perguntar o seguinte, todo mundo em uma fase da vida ronca? É uma pergunta excelente. E quando a pessoa, por exemplo, bebe um pouco demais, ou então está muito cansada, ela pode roncar? Perfeito. Somente naquele dia, por exemplo? Tá, na verdade é assim, tem pessoas que não roncam, quando bebem, roncam. Por quê? Porque realmente, só lembrando que o homem ronca mais que a mulher. É uma característica realmente da anatomia do homem, pela faringe ser maior que o da mulher. Então, realmente, eles são mais roncadores que mulher. Mas hoje em dia é muito comum eu ter extremamente mulheres procurando o tratamento para o ronco. Sim. E também, consequentemente, a apneia. E, na verdade, quando você faz uma bebida ou um relaxante, o tônus muscular relaxa. E quando você faz um relaxamento, o colabamento das estruturas realmente do processo respiratório colabam mais. Por isso que a pessoa ronca mais. Não é só a bebida. Hoje em dia, pela situação, como já tocamos, do estresse grande, das ansiedades, acredito que de cada 4 pacientes, uma toma medicação controlada. E essas medicações controladas, quando são ansiolíticos, benzodiazepínicos e até alguns antialérgicos, há também um relaxamento do tônus agravando o roncar e as apneias que podem repercutir devido a isso. Em quem já tem, havendo fatores de agravamento. Existe um medicamento para quem está ali no início, roncando um pouquinho ou não, doutor? Então, na verdade, não é o tratamento. Assim, o envelhecer, hoje nós estamos passando por uma situação interessante. A nossa população está envelhecendo. Sim. Você pega só jovens ou crianças, quando está com sobrepeso muito grande, que roncam, ou quando tem uma hipertrofia da adenoide, amígdalas, desvios de septos graves que provocam obstruções respiratórias, levando esse jovem ao ronco. Agora, no idoso, pela própria natureza do idoso, ele já diminui a atividade física. Então, a inatividade física, o sobrepeso e o relaxamento da musculatura natural que ocorre no idoso são os provocadores do ronco. Bom, temos perguntas já aqui. Logicamente, tem medicamentos, existem medicamentos, acredito eu, o doutor vai falar aqui com mais propriedade, né? Para quem quer ter um sono melhor. Mas antes dos medicamentos, podemos citar também alguns alimentos, né, doutor, que contribuem para uma melhora aí. Vamos falar sobre isso? Podemos. Temos uma reportagem especial, estão chegando algumas perguntas, daqui a pouco nós vamos responder aqui ao vivo, então espera só um pouquinho, mas vamos ver essa matéria sobre alimentos que contribuem sim para uma boa noite de sono. Dormir 8 horas por dia é o desejo de muita gente. No entanto, segundo uma pesquisa do Instituto do Sono, os brasileiros dormem em média 6 horas e meia por noite. Mas afinal, existe quantidade certa de sono? 7 a 8 horas seria uma quantidade ideal. Mas existem exceções.
Alguns idosos costumam dormir de 5 a 6 horas e adolescentes até 9. Mas o mais importante do que quantidade é a qualidade. Rafael sempre teve problema para dormir. O sono não vinha. Ele sempre se atrasava no trabalho porque dormia muito tarde. 2 da manhã. 2 da manhã, e no dia seguinte você tinha que acordar que horas para estar aqui? Na teoria, eu deveria estar aqui antes das 9 horas, mas isso não acontece, não acontecia. Até que descobriu um aliado do sono. Ele agora adoça tudo com mel, até o suco de limão. Hoje, quando dá 9h30 da noite, já tô querendo dormir. O mel para ele ajuda a acalmar. Venho fazendo uma reeducação alimentar há algum tempo, deixando de consumir algumas coisas e substituindo outras. Então, o açúcar refinado, até o açúcar orgânico mesmo, eu não consumo mais. Rafael está certo. O mel, além de ser mais saudável que o açúcar refinado, é também um grande amigo do sono. Uma vez que você tem um pouquinho de açúcar no sangue, você diminui uma substância chamada orexina. A orexina é produzida pelos neurônios. Ela é uma das substâncias responsáveis por manter o corpo desperto e, consequentemente, pela insônia. Rafael encontrou a solução. O problema agora é outro. Tomar cuidado para não dormir muito agora. O mel não é o único amigo do sono. Geralmente as minhas amigas que têm problema para dormir, eu falei para elas e elas concordaram comigo que o alface é muito bom. Alface ajuda a dormir. Mito ou verdade? Depende. A verdura contém uma substância chamada luctucina, uma espécie de calmante. Mas para ter efeito direto no sono, a quantidade ingerida teria que ser muito grande. Para ajudar o sono, a gente deveria consumir grandes quantidades de alface, o que é muito difícil. O que é importante lembrar é que o alface também faz parte de uma refeição leve no jantar. E isso, por si só, já estimula um sono tranquilo. Agora, um bom aliado é o queijo branco, por ter menos gordura que os outros tipos de queijo. A digestão desse alimento é fácil, o que contribui para um sono tranquilo. Além disso, é rico em triptofano. Como se fosse um ansiolítico, ou seja, vai baixar um pouquinho a ansiedade e ajudar na indução de um sono tranquilo. Olha, eu não sabia, descobri hoje aqui que o queijo ajuda aí numa boa noite de sono, mas não é qualquer queijo, né? Não é mesmo, doutora Eli? Não pode comer o queijo todo, né? Sem dúvida. Na verdade, a alimentação ela é fundamental. Por mais que você fale que tem algumas alimentações que são saudáveis, e são de fato, que a gente não faz isso de rotina diariamente, mel, diariamente comer queijo. Então, na verdade, assim, é uma frase muito interessante, até para quem tem sobrepeso. Para uma boa qualidade do sono, a pessoa pode comer um boi de manhã, meio boi na hora do almoço e o cheiro do boi na hora da janta. O que significa isso? Que a alimentação prévia a dormir tem que ser o menor possível. Leve, né? Leve, sempre leve. E a comida certa. A comida certa, como peixes realmente é uma excelente alimentação para a noite. Realmente o mel ele é um pouco relaxante. E principalmente para quem tem hipersecreção, o muco, ele diminui um pouco esse fator. E assim, essas alimentações benéficas, digamos assim, ele melhora a qualidade do sono, que nem o triptofano que ela falou que tem no queijo, é um fator realmente que tira um pouco a ansiedade. Aliás, nós damos às vezes triptofano para as pessoas que são ansiosas, que são pré-medicações para ajudar na ansiedade e deixá-lo saciado, mais tranquilo, para ele não ter a compulsividade a comer. E é interessante porque quando a pessoa descansa à noite, é o tempo maior que ele tem, ele desconta mais em comida, o que é errado. Então tem que ter, o pilar realmente com uma boa qualidade do sono, é você ter uma atividade física, uma alimentação adequada. Alimentações, nós sabemos hoje muito bem quais são, e realmente a pessoa, assim, diminuir os fatores estressores de sua vida, o que não é fácil. Não é nada fácil, né, doutor? Mas já tendo essa alimentação ajuda e muito. Separamos uma listinha, inclusive, de outros alimentos, além do mel, do alface e do queijo que nós mostramos. Vamos mostrar, então, para os nossos telespectadores? Perfeito. Pode colocar a listinha. Olha aí, a aveia. Aveia... Tá liberada? Tá liberada, com certeza. A aveia contém a melatonina, gente, que ajuda aí, né? A melatonina é o quê, doutor? O ciclo do sono é um doutor? hormônio natural
para você realmente ter assim um sono mais tranquilo, para você conquistar o ciclo do sono. E realmente a aveia é um dos fatores que melhora bastante. Conheço muita gente que é um pouco viciada na cápsula de melatonina. Vicia mesmo, doutor? Não é questão nem de viciar. De 3 a 5 miligramas por dia você pode fazer. Está liberado. Está liberado sem problemas. Ok. Próximo alimento, a cereja, doutor. Ela é saborosa, essa frutinha aí, né? E é rica também em melatonina. É difícil de encontrar cereja, na verdade, né? Não só é difícil, como também é difícil você comer tanto. Tem que ser a fruta mesmo. A fruta mesmo, com certeza. Próximo alimento aí, o chá de camomila. Isso aí é uma receitinha da avó, não é mesmo? O chá de camomila são relaxantes também, dando uma possível qualidade melhor do sono dele. Né? Bacana. Próximo alimento na tela. Chocolate. Chocolate amargo, faz bem. Não Sempre. pode a barra toda, hein, gente? Na verdade, a gente brinca que se tem um alimento que você não pode tirar da mulher é o chocolate, porque ela larga do médico, mas fica com o chocolate. Mas quando gosta do chocolate, que seja o amargo, que é de melhor qualidade de fato, e sacia as pessoas, principalmente em TPM. Causa um relaxamento na hora de dormir? Sim, não só causa relaxamento, quanto sacia também, né? E você diminui o fator da grelina, que é o hormônio que você tem que comer demais. Quanto recomendado, então? Eu acho que se for comer uma pequena barra de chocolate amargo, é a mais adequada. Olha lá, gente, mulherada, super dica, hein? Ainda mais para quem tá na TPM, gostei. Próximo alimento na tela, o couve, doutor. Sim. Assim como outras folhas, né? Como a alface que nós vimos. Sim, é a mesma ocasião. Na verdade, assim, essas alimentações sempre vão ser saudáveis para o corpo humano, não só para o ciclo do sono. E verduras, realmente, desde que as pessoas aprendam a comer, ela é rica em ferro também, é muito bom. Ferro e magnésio também, né? Exatamente. Próximo alimento, um copo de leite bem quentinho. Tem gente que gosta, né? Principalmente as crianças, não é mesmo? Então, o leite, isso é um fator muito interessante. O leite de soja é até melhor que o leite comum. Porque se as pessoas tiverem bronquite ou asma, ou reações de alergias, principalmente por causa da lactose, o leite de origem animal, eles são hipersecretores em alguns pacientes. Então deve só ter esse cuidado de fato, a preferência para um leite de soja. Bacana. Doutor, daqui a pouco teremos mitos e verdades também. Topa responder pra gente? É um prazer. Bom, mas antes temos perguntas também de telespectadores, né? Olha só, o Donizete de Santa Helena, Goiás, ele diz que ele dorme todos os dias, às 2h da manhã. Um puxão de orelha aí no Donizete, né? Acaba criando um hábito, né, doutor? Sem dúvida, isso é muito comum hoje, não só nesse Donizete, eu não sei qual é a faixa etária dele, mas a juventude de hoje, por ficar jogando videogame, ele está tendo alteração do ciclo do sono. Porque às vezes ele fica fechado dentro do quarto, tem acesso a esses joguinhos e vai dormir tardiamente, às vezes tendo que acordar mais cedo. Isso é um distúrbio do sono grave que pode causar com dependência grande. Hoje até há tratamento para essas pessoas que são viciadas em jogos. Se esse Donizete não é através de jogos ou outra situação, ele deveria televisão mesmo, né? Assistindo filmes, né? Exato. A gente vai ficando ali no sofá quando vê 2h da manhã e cria-se o hábito. É o hábito. Daí, para mudar esse hábito, qual a dica, doutor? A dica realmente é que ele desligue a televisão, deixe um quarto escuro, para ele começar a ter o relaxamento pré. Vai contar carneirinho, né, doutor? Como se diz, né? E realmente, se ele não estimular com as luzes apagadas, estímulos visuais, ele não descansa, ele não relaxa, ele não consegue ter um sono de boa qualidade. Nós temos o sono REM e não REM, que são fases do sono. Ou chama de REM aqueles rápidos movimentos que você está iniciando o processo do sono e ainda você não está num relaxamento total. Depois de 15 a 20 minutos você consegue ter um relaxamento, começa a entrar nas fases mais profundas do sono, onde você resgata assim, a sua pilha, né? A força para você tocar o outro dia. Porque é difícil, né, doutor Eli? Às vezes a gente está preocupado aí com alguma coisa, preocupada com alguma coisa, a gente vai dormir com aquele problema na cabeça. E a gente fica pensando, remoendo, pensando. E aquilo lá não deixa a gente pegar no sono de jeito nenhum, né? Isso é fato, mano. Então, na verdade, a vida que o ser humano hoje escolheu para viver entre cidades, entre trabalho, entre funções, entre obrigações, ele mexeu muito com o ser humano, trazendo, sim, hoje, a olhos vistos, essa necessidade de resgatar uma saúde melhor. O sono é uma delas.
Mais uma pergunta, então, Alane de Rio das Pedras, interior de São Paulo. Eu durmo mais de 8 horas por dia. Isso faz mal para a saúde? Ela diz também que ronca muito. Como evitar, doutor? É interessante. Na verdade, 8 horas, de 6 a 8 horas é o ideal de uma boa qualidade de sono. Não vai fazer bem para a saúde, né? Não, vai fazer muito bem para a sua saúde. Agora, o roncar, você tem que procurar o porquê você ronca. Nunca é normal ou natural uma pessoa roncar. A não ser um idoso, às vezes com pequeno sobrepeso e inativo. Mas na sua idade não é normal, não. Então você deve procurar um profissional que esclareça o porquê do seu. Hoje falando sobre sono. E aí, você dorme bem ou não? Exibimos já uma reportagem para você que está chegando agora, né? Listamos aí alguns alimentos que contribuem para você ter uma boa noite de sono. Vamos reforçar aqui? Pode colocar na tela bem rapidamente aí, olha, a aveia ajuda você a dormir melhor, a cereja, chá de camomila, receita da vovó, hein? O chocolate amargo, que delícia, hein, mulherada que sofre de TPM, a couve e um leite quente. Gente, tudo com equilíbrio, é claro, né? Não dá para extravasar. O queijo também, nós mostramos uma reportagem, alface e o mel. Agora a doutora Eli vai responder aqui mitos e verdades sobre o sono. Vamos lá, topa, doutor? Vamos. Primeira questão na tela. Mito ou verdade? Ingerir bebidas alcoólicas ajuda a dormir bem? Pelo contrário, ele piora a qualidade do sono. Na verdade, tem pessoas que falam que ele dorme rápido e relaxa, lógico, mas ele colaba a via respiratória muito grande. E quem já é roncador ou tem apneia, ele vai agravar em muito a qualidade do sono. Ou seja, mito, gente, bebida alcoólica não ajuda e nunca ajudou. Inclusive, aí destrói a saúde de qualquer ser humano, né, doutor? Com certeza. Vamos lá, próxima questão, mito ou verdade? Quanto mais se dorme, melhor? Na verdade, não. Na verdade, não é quanto mais dorme, melhor. Tem pessoas, é interessante essa pergunta, que tem pessoas que dormem 4, 5 horas. Eu sou uma pessoa dessa. Eu tenho uma atividade muito grande durante o dia. Com 4 horas bem dormidas, 5 horas de sono, eu estou super bem no dia seguinte. Então, um sono de boa qualidade é de 6 a 8 horas, sim, onde ele tem uma fase de recarregamento de pilha completa. Tem alguns padrões, alguns desvios que um pouco menos ou um pouco mais também se encontra dentro da normalidade. Então é mito, sim, viu, gente? E outra, dormir muito, você perde muito tempo da vida, né? A vida já é tão curta, não é mesmo, doutor? Perder 1/3 da vida dormindo. Não é? É verdade. Aí se a pessoa dorminhoca, perde muito mais, né? Eu tenho amigos, amigas, inclusive, que trabalham durante a semana, daí final de semana eu convido, vamos sair, vamos nos divertir. Não, preciso dormir. E hibernam assim em casa. Passam sexta, sábado e domingo dormindo. Não dá, né, doutor? Eu acho que é demasiado, né? Muito, realmente é muito. Fica a dica, tem que acordar, hein? Bom, próxima questão na tela. Mito ou verdade? Fazer atividade física antes de dormir atrapalha o sono. Mito ou verdade? É verdade. Logo antes de dormir, ele realmente... Você aumenta as substâncias e descargas adrenérgicas no seu corpo. É como se fossem fatores estressores que você joga, até você depois causar um relaxamento para você ter um sono tranquilo, realmente ele piora a qualidade do sono. Eu acho que você tem o dia todo para fazer atividade física. Você não precisa fazer antes de dormir. Né? Melhor não. Então, gente, é uma verdade. Atrapalha sim. Próxima questão. Cochilar à tarde faz bem. Faz bem, doutor? Mito ou verdade? Muitas pessoas têm essa dependência, de fato, para tocar bem. Eu acho que essa qualidade... Vira um hábito, na verdade? Vira um hábito. Eu tenho vários amigos médicos que realmente até trocam de roupa e dormem, de fato, para conseguir tocar o seu trabalho à tarde. Isso faz bem, é de boa qualidade, sim. Principalmente na Europa, alguns comércios chegam a fechar até para essa qualidade de descansar e depois voltar a abrir o comércio. Quanto tempo, então, do cochilo? Eu cochilo uma média, 1 hora realmente já está resolvido. Suficiente. Suficiente. Bacana. A próxima questão na tela.
Mito ou verdade? O importante é dormir de 6 a 8 horas, mesmo que sejam divididas ao longo do dia. Mito ou verdade? Isso é mito. Mito. Com certeza. Na verdade, aquele sono interrompido e intercalado é de péssima qualidade. O sono bom e reparador, olha, sono se chama sono reparador, que repara realmente seu cansaço para você ter uma boa atividade no outro dia. Ele tem que ter uma durabilidade de 6 a 8 horas, sem intercorrência nessa qualidade do sono. Então é mito. Não adianta dormir 2 horas aqui, duas outras ali à tarde, outras 2 à noite, gente. Tem que ser sem interrupção. Ok, outra questão na tela. Mito ou verdade? Café atrapalha o sono? Não só o sono. Ele tem uma substância realmente que se chama cafeína. Se uma pessoa tem um hábito muito grande, é que nem em crises labirínticas também a gente pede para que diminua a cafeína. Ela é um estimulante. Tem pessoas que nós tomamos café para ficar um tempo mais acordado, para estudar e para fazer algumas tarefas que nós não demos conta durante o dia. O café, ele é um estimulante provocado pela cafeína. É interessante você tomar durante o dia. Nenhum problema, mas realmente para dormir, você estimula a não dormir. Ok, então aquele cafezinho da tarde até umas 6 horas, né? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. E o energético, doutor, atrapalha realmente? Deixa a pessoa mais acesa, ligada, né? Ligada? Sem dúvida que é. Realmente são substâncias energéticas, já vem do nome, para você deixar mais ativado de fato. E se toma durante o dia, jamais à noite ou para dormir, jamais. Né? Doutor, então agora vamos para as perguntas aqui de telespectadores. Olha, o Valdeci de Itaquaru, Goiás, tem 2 anos que ele toma Rivotril para dormir por conta do estresse. E ele ficou sabendo que pode causar mal de Alzheimer. É verdade? E o que você tem a dizer sobre o Rivotril? Muita gente toma, né? Infelizmente, hoje é uma das medicações mais tomadas no mercado pelos pacientes. E há, assim, uma dependência brutal sobre a medicação. A medicação é boa, ela causa a longo prazo uma certa degeneração. Então a memória ela é prejudicada, não que cause Alzheimer. Até porque hoje ainda nós sabemos o que ocorre na fisiopatologia de Alzheimer, mas não sabemos o porquê um paciente tem, outros não. Sabemos alguns fatores predisponentes, mas assim, o Rivotril, em qualquer idade, a gente usa mais por tempo determinado para a síndrome do pânico. Uma vez que você saiu desse quadro de pânico, alguma situação, ela não se usa, tem outros ansiolíticos, digamos assim, que podem ser usados sem essa grande dependência que é o Rivotril. Bom, tem um telespectador também de Minas Gerais, ele disse, sabemos que o energético pode atrapalhar, o café, tem outros alimentos que também atrapalham, doutor? Tem, na verdade, como eu falei para você, a gente tem que buscar cada pessoa, na verdade o que pior faz na qualidade do sono é você comer tardiamente. É como eu falei, a alimentação da noite ela tem que ser o mais leve possível. Para você, assim, você faz uma distribuição durante o dia, se alimentando muito bem. O café da manhã seria um café, assim, que pode fazer o que você quiser, até se fartar realmente com presunto, queijos, né? E são alimentações saudáveis. De manhã come o boi, na hora do almoço? Meio boi, na hora da janta, o cheiro dele. Então, algumas substâncias, como assim, como eu falei do leite, se forem pacientes asmáticos, bronquites ou alergia à lactose, cuidado com o leite de origem animal. Opte realmente por o leite de soja. Agora, qualquer alimento demasiado para dormir ou à noite fará mal, independente de qual seja. Ok, doutor, mais uma pergunta agora de Rio Claro, José Carlos. Marielle, trabalho à noite e durmo durante o dia. Isso faz mal para a saúde? Nesse caso não tem jeito, né? Então, na verdade foi uma opção de mercado, de trabalho, de vida que você escolheu. Bem, nunca faz de fato. Na verdade, assim, essas pessoas que alternam o ciclo do sono, que é o sono natural, o ciclo circadiano que todos nós temos desde o nascer, realmente você será prejudicado. Quando nós mudamos o horário de verão, 1 hora que faz de pequenas mudanças, tem pessoas que já se estressam dessa mudança de 1 hora durante a qualidade do sono. Você imagina mudar todo o ciclo do sono. Eu acredito que bem não faz, não é o normal ou natural. Infelizmente, a exigência do mercado, algumas pessoas se sujeitam a essa situação.
Doutor, você cuida de criança também? Cuido. Sim? Cuido, sim. Tem uma mamãe aqui perguntando, a Livina, da cidade de Apodi, Rio Grande do Norte. Pois não. Ela tem uma filha de 1 ano e 7 meses. Durante o dia, ela dorme bem, a criança. O bebê dorme bem. À noite, a mãe precisa passear de carro com a criança para ela poder dormir. Na verdade, acredito eu, que criou um hábito, né? Então, ela criou... Ou tem alguma justificativa aí? Não, tem também, claro. Na verdade é assim, você já sentiu que pessoas, mesmo quando... Vou explicar o porquê do fato. Pessoas, quando pegam uma criança no colo, têm uma mania já de balançar a criança, induzindo ao sono. Por que que balança? Quando você balança uma criança, você mexe um pouco com os canais semicirculares, com o labirinto da criança. E quando você faz, às vezes, uma pequena crise de situações de reconhecimento do corpo no espaço, ele passa a ter um estado de sonolência. Então, quando você balança com o carro, poderia ser num trem, num carro ou no próprio colo. Ela criou esse hábito de andar com o carro, porque ela percebeu que quando sai com o carro, com o balançar do carro, a criança dorme. Realmente, se ela tivesse outra situação de casa balançando, o efeito seria o mesmo. Também. Legal. Última pergunta, tenho que encerrar, doutor. Bastante interessante hoje a entrevista. Olha, o Edson de Américo Brasiliense, interior de São Paulo. Dormir mais que 8 horas pode atrapalhar, causar algum mal à saúde se dormir muito? Tá. Não, na verdade é o seguinte, eu tenho pessoas, inclusive, que convivem comigo, que dormem 10 horas, como você disse, num sábado, 12 horas, às vezes, num domingo ou num sábado. Na verdade, tem pessoas que têm prazer em dormir realmente e fazer esse relaxamento. Se for apenas isso, sempre será bom. Agora, ele não vai comprometer em nada. Se for para fugir dos problemas e das situações, aí precisa ver qual é o motivo de dormir tanto. Precisa procurar daí um especialista mesmo, realmente, né? Para esclarecimento, sempre, né? Com certeza, doutor Eli, é um prazer recebê-lo aqui. Já convido novamente para estar aqui conosco, falando sobre outros problemas de saúde e ajudando aí os nossos telespectadores com informações. Eu que agradeço a presença, apesar de ser rápido. É um assunto assim que a gente cria amor até de falar nele, porque hoje nós estamos vivenciando na sociedade um problema desse, que é grave. E saibam todos que todos possam ter soluções para cada problema. Portanto, hoje, gente, 8 horas da noite, todo mundo na cama, hein? Dormindo. Né, doutor? Realmente, 8 horas vão perder a novela, mas até... Depois tá ótimo. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço a presença, muito obrigado. Muitas participações aqui, daqui a pouco no final do programa, você mandou sua selfie? Então pode esperar, viu? Você vai aparecer aqui para todo o Brasil. Quem tá mandando, não esquece do nome e da cidade, ok? Manda um beijo pra mim, Marielle, sou seu fã. Um beijão então para o Marcelo Tito de Juparaná. Super beijo pra você, viu? Daqui a pouco mando aí mais beijos. E teve telespectador que pediu para passar novamente a matéria sobre os alimentos aí que contribuem para uma boa noite de sono, porque os telespectadores chegaram agora. Portanto, se você pediu, pode rever agora. Dormir 8 horas por dia é o desejo de muita gente. No entanto, segundo uma pesquisa do Instituto do Sono, os brasileiros dormem em média 6 horas e meia por noite. Mas afinal, existe quantidade certa de sono? 7 a 8 horas seria uma quantidade ideal. Mas existem exceções. Alguns idosos costumam dormir de 5 a 6 horas e adolescentes até 9. Mas o mais importante do que quantidade é a qualidade. Rafael sempre teve problema para dormir. O sono não vinha. Ele sempre se atrasava no trabalho porque dormia muito tarde. 2 da manhã. 2 da manhã, e no dia seguinte você tinha que acordar que horas para estar aqui? Na teoria, eu deveria estar aqui antes das 9 horas, mas isso não acontece, não acontecia. Até que descobriu um aliado do sono. Ele agora adoça tudo com mel, até o suco de limão. Hoje, quando dá 9h30 da noite, já tô querendo dormir. O mel, para ele, ajuda a acalmar. Venho fazendo uma reeducação alimentar há algum tempo, deixando de consumir algumas coisas e substituindo outras.
Então o açúcar refinado, até o açúcar orgânico mesmo, eu não consumo mais. Rafael está certo. O mel, além de ser mais saudável que o açúcar refinado, é também um grande amigo do sono. Uma vez que você tem um pouquinho de açúcar no sangue, você diminui uma substância chamada orexina. A orexina é produzida pelos neurônios. Ela é uma das substâncias responsáveis por manter o corpo desperto e, consequentemente, pela insônia. Rafael encontrou a solução. O problema agora é outro. Tomar cuidado para não dormir muito agora. O mel não é o único amigo do sono. Geralmente as minhas amigas que têm problema para dormir, eu falei para elas e elas concordaram comigo que a alface é muito bom. A alface ajuda a dormir. Mito ou verdade? Depende. A verdura contém uma substância chamada luctucina, uma espécie de calmante. Mas para ter efeito direto no sono, a quantidade ingerida teria que ser muito grande. Para ajudar o sono, a gente deveria consumir grandes quantidades de alface, o que é muito difícil. O que é importante lembrar é que o alface também faz parte de uma refeição leve no jantar. E isso por si só já estimula um sono tranquilo. Agora, um bom aliado é o queijo branco, por ter menos gordura que os outros tipos de queijo. A digestão desse alimento é fácil, o que contribui para um sono tranquilo. Além disso, é rico em triptofano. Como se fosse um ansiolítico, ou seja, vai baixar um pouquinho a ansiedade e ajudar na indução de um sono tranquilo. E você aí de casa sofre de insônia? Vai no supermercado hoje? Então não esquece de colocar aí no carrinho esses alimentos que também contribuem para uma boa noite de sono. Pode colocar na tela a aveia, gente. Por que aveia? A aveia é um dos poucos cereais com melatonina. A melatonina é um hormônio aí que ajuda no relaxamento, né? E a dormir melhor. Temos um outro alimento que você tem que colocar na lista, o leite. Doutor Eli falou para dar preferência ao leite de soja, né? Um copo de leite quente, a bebida é rica em triptofano também. E por causa disso, ajuda a relaxar. Outra receita da vovó aí, o chá de camomila ajuda a dormir sim. Por quê? Porque a bebida não contém a cafeína encontrada nos chás tradicionais e tem um efeito calmante sobre o corpo. A cereja também, gente, a saborosa frutinha é outra fonte de melatonina aí. Então, pode comer. Cereja liberada. A couve, composta por magnésio aí, trabalha com relaxamento muscular também. E a outra dica e surpreendente é o chocolate amargo. Que delícia, hein, mulherada que sofre de TPM. Além de delicioso, né? O doce contém serotonina, que relaxa também a mente e o corpo. Bacana, né? Essas são as dicas, então, para quem sofre de insônia. Já estamos na reta final do RF com você, que pena, mas temos as participações do dia que eu tanto amo. Pode colocar na tela a primeira foto. Ana e Arlã de Viçosa do Ceará. Beijão pra vocês. Braulino de Barra do Choça, Bahia. João Lucas de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Lucas Luiz, olha, fez até uma montagem pra gente, indo para a escola. Estava acompanhando o RF com você de Santo André. A Rosa de Olho d'Água das Cunhãs, Maranhão. Selma Tamara, de Águas Belas, Pernambuco. José Carlos de Rio Claro, interior de São Paulo. Donizete de Santa Helena, Goiás. Felipe de Piracicaba, interior de São Paulo, aqui do ladinho de Limeira. Beijão pra você. A Kátia Santos de Conchal, interior de São Paulo. Ótima terça-feira, Kátia. Participação também da Ana Nilza de Porteirinha, Minas Gerais. Janete de Barra Velha, Santa Catarina. Lane de Rio das Pedras, interior de São Paulo também. Super beijo pra você. A Branca de Fraiburgo, Santa Catarina. Beijão, Branca.
Eliene de Ribeira do Pombal, Bahia. Bastante participação nessa terça-feira. Que bom, fico muito feliz, viu? Super beijo. Elisiane de Ribeira do Pombal. Olha, modelo ela, hein? Moisés de Grão Mogol, Minas Gerais. Super beijo, Moisés. Ótima terça-feira para o casal Haroldo e Sandra de Várzea Alegre, Ceará. Horacides, cantando aí na hora do almoço de Casa Verde, Mato Grosso do Sul. A Laís, de Jaboti, Paraná. Essas foram as participações, e quantas participações, hein? Amanhã eu espero a sua participação também. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.